Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Justice League, todos os créditos a seus devidos criadores. Capítulo 13: Crise e Você não pode estar falando sério, uma mulher alta e atlética disse com raiva e bateu na mesa com a palma da mão. Mas, sem querer, ela colocou muita força nisso, e a longa e luxuosa mesa de conferência foi esmagada em pedaços, fazendo todos os outros recuarem assustados. Sua reação agora prova meu ponto de vista, disse Superman. Eu não sei o que aconteceu, mas claramente há algo de errado com você. Nas últimas 2 semanas, você se distraiu, cometeu erros que não cometeria normalmente e ficou muito irritado também. Quebrou o braço daquele ladrão e depois o laçou e o arrastou no chão até a delegacia. Isso foi engraçado. Era como uma cena de um filme do Velho Oeste. Flash saltou e riu, mas ele era o único rindo. Percebendo os olhares que todos estavam dirigidos a ele, ele rapidamente calou a boca. Até você se controlar, é melhor você fazer uma pausa. Eu não quero que você machuque alguém de verdade ou pior ponto, disse o super-homem. Lanterna Verde também acrescentou. Você não está no controle de suas emoções, princesa. Perder o controle no campo pode significar um desastre tanto para nós quanto para outras pessoas. Superman está certo. Tire um tempo e descanse. Além disso, alguém tem que ficar para trás e ficar de olho no mercenário alienígena e sua raposa. O caçador de Marte de repente os chamou da sala de controle da torre de vigia. Pessoal, Lex Luthor está em movimento. Ele roubou peças valiosas de tecnologia do Star Labs. Temos que nos mover rápido e interceptá-lo. Ao chamado do marciano, todos correram para fora da sala de conferências, exceto a Mulher Maravilha. Deixou-se cair na cadeira e com os cotovelos nos joelhos, enterrou o rosto nas palmas das mãos. Ela soltou um suspiro profundo. Por hábito, uma exclamação saiu de sua boca. Grande era! Mas depois de perceber o que ela disse, ela rangeu os dentes e, levantando-se, chutou a cadeira para o lado oposto da sala. Ah, entendo. Problemas de gerenciamento de raiva. Uma voz profunda foi ouvida da entrada da sala e uma gargalhada se seguiu. Virando-se, ela viu um pequeno filhote de raposa na porta com seus 9 rabos fofos balançando preguiçosamente atrás dele. Ela beliscou a ponta do nariz e respirou fundo antes de exalar em voz alta, tentando se acalmar. Nesse momento, um homem em uma cadeira de rodas veio por trás e pegou o filhote de raposa da nuca como se fosse um gato e o colocou no colo. Não provoque a pobre garota, Kurama. Era Naruto. Um pouco mais de 3 semanas se passaram desde a aniquilação dos Psions e agora, com a ajuda do Doutor Destino, toda a energia natural infectada foi expelida de sua piscina de chakra e seu corpo voltou ao normal. Ele ficou apenas com um sentimento temporário de fraqueza. Em seus livros, ele se considerava bem nada que algumas dúzias de tigelas de ramen não resolvessem, mas o feiticeiro insistia que ele não fizesse nenhum esforço por mais alguns dias, nem mesmo andando até se recuperar totalmente. Há algo que você precisa. Mulher Maravilha disse rigidamente. Eu estava indo pegar um pouco de comida na cozinha para Kurama quando ouvi vocês discutindo. Problemas no paraíso. Eles a colocaram de castigo, Kyuubi disse e riu como uma hiena. Garotas impertinentes são mandadas para seus quartos. Naruto involuntariamente riu também, mas ele rapidamente tentou mascará-lo com uma tosse falsa quando viu os olhos da mulher quase cuspindo fogo de quão duro ela estava olhando. Por que o que você fez? Vendo-a se recusando a responder, Naruto deu de ombros e virou sua cadeira de rodas. Ah, bem. Se você quiser conversar, eu posso te ouvir enquanto Kurama come. Sem esperar para ouvir sua resposta, ele empurrou sua cadeira de rodas para fora da sala de conferências e foi em direção ao elevador. Ele estava no meio do caminho quando sentiu alguém empurrar sua cadeira de rodas por trás. Ele jogou a cabeça para trás e olhou para cima para ver quem era, mas não foi possível ver seu rosto devido ao grande par de seios que obscureciam sua visão. No entanto, ficou claro para ele quem era. Uau! Eles são muito maiores de perto. Foi seu primeiro pensamento honesto. Mas seus olhos não demoraram mais de 2 segundos porque ele praticamente sentiu Kyuubi começando a sorrir sob seus bigodes. Ele não queria que a raposa repetisse o que havia feito após o incidente com a rainha de Almerac, Máxima. Ele tinha rido dele mesmo depois de meses daquele incidente. Sons ridiculamente altos de mastigação e deglutição vinham de uma pequena raposa enquanto se empanturrava de comida. Se nas nações elementais Kyuubi pudesse ser descrito com um dos 7 pecados capitais, teria sido o pecado da ira. No presente, porém, nada se ajustava melhor a ele do que o pecado da gula.
Seu estômago era como um poço sem fundo. É incrível quanto ele pode comer, não importa quantas vezes eu veja, disse a Mulher Maravilha como um meio de iniciar a conversa. Não era sobre isso que você queria falar, era. A sua pergunta. Os ombros da princesa caíram. É uma longa história. Não sei por onde começar. Basta começar do começo. Não como se eu tivesse mais alguma coisa para fazer aqui, disse ele e se serviu de um copo de suco de laranja. Por que estou falando com um estranho sobre essas coisas? A Mulher Maravilha murmurou principalmente para si mesma. Parecia que você precisava de alguém para conversar e eu estava entediado. Mas cabe a você, disse ele facilmente e tomou um grande gole de suco do copo. A Mulher Maravilha suspirou. Tudo começou há 3.000 anos, quando eu nasci. Sons de tosse vieram de Naruto enquanto ele engasgava com seu suco e até mesmo a raposa gulosa parou de comer e olhou para ela com os olhos arregalados. Eu ouvi bem, o meu dispositivo de tradução está quebrado. Ela acabou de dizer que tem 3.000 anos. Naruto perguntou a Kyuubi na língua nativa de sua terra natal. Ao contrário de Naruto, Kyuubi não precisava de um dispositivo de tradução. Ele podia entender qualquer idioma falado por seres inteligentes no universo naturalmente. Não, você ouviu direito. Posso sentir que ela também não está mentindo. Kyuubi também disse com espanto. Pelo vazio, ela é ainda mais velha que você. Naruto disse incrédulo. E eu pensei que Tsunade era uma vovó posando como uma jovem quando ela tinha apenas 50 anos, mas essa garota, não, essa mulher é uma bisavó, muitas vezes avó. Ele não terminou suas palavras porque a Mulher Maravilha de repente o agarrou pela gola de seu moletom. Você quer passar o resto de sua vida naquela cadeira de rodas? Estou em perigo. Naruto riu sem jeito. Kurama, uma ajudinha. Ainda sou paciente. Relaxe, ela não tem má intenção, disse Kyuubi e voltou a comer. A Mulher Maravilha sentiu vontade de bater nele uma vez, mas quando ela sentiu a intenção de matar a adormecida dentro da raposa, ela sabiamente decidiu soltar Naruto e se sentou em sua cadeira. Você é sempre tão mal-humorado. Puxa! Naruto reclamou enquanto alisava as rugas em sua camisa depois que ela o soltou. A Mulher Maravilha parecia estar distraída com suas palavras. Na verdade, ela geralmente não era nem de longe tão impulsiva como se tornará ultimamente. De qualquer forma, eu também errei, continuou ele. Parece que não importa o planeta ou raça, todas as mulheres são sensíveis à sua idade. Deveria ter mantido minha boca fechada. Espere, como você sabia o que eu estava dizendo? A bênção da deusa Atena me permite me comunicar com as pessoas, independentemente de sua língua. Mulher Maravilha disse, e ele fez um som impressionado. E isso é tão conveniente. Mais 3.000 anos, isso é ainda mais do que toda a história registrada da minha terra natal. É uma loucura quando penso nisso. Como alguém que viveu por tanto tempo, o que exatamente conseguiu te abalar tanto? Entendendo o que Naruto estava insinuando, a Mulher Maravilha balançou a cabeça. Embora eu tenha vivido por tanto tempo, não sou tão experiente na vida quanto você pensa. Até cerca de 1 ano atrás, eu vivia na Ilha do Paraíso, com minhas irmãs Amazonas, longe dos mares do mundo. Não passei por nenhum problema ou dificuldade até chegar ao mundo do homem. Em Temícera era diferente. Assim como eu, minha mãe e minhas irmãs Amazonas, todos os outros eram imortais. Não havia crimes e quaisquer conflitos que poderíamos ter, nós os resolvemos em uma luta justa no campo de treinamento. Era o paraíso. Eu não percebi o passar do tempo do jeito que eu faço agora quando vivo entre as pessoas comuns. Nós passávamos a maior parte de nossos dias treinando, cantando, rezando aos deuses e... Ela parou aparentemente perdida. E o que mais? Naruto perguntou. Foi tudo o que fizemos. Ela disse desconfortavelmente, de repente percebendo quão errado isso soava. Isso é tudo o que você fez por 3.000 anos. Naruto olhou para ela como se ela tivesse crescido 2 cabeças. Ele viveu apenas cerca de 110 anos, mas teve tantas aventuras em seu mundo natal e depois durante suas viagens como um mercenário intergaláctico que ele poderia preencher dezenas de livros com elas. Eu provavelmente poderia ganhar a vida apenas escrevendo romances sobre minhas aventuras e vendendo-as. Ele meditou. Numerosas batalhas de vida e morte, momentos hilários, incidentes embaraçosos, os milhares de lugares diferentes que ele viu, as diferentes criaturas e raças que encontrou e assim por diante. Tudo isso, em menos de 120 anos. No entanto, alguém como a Mulher Maravilha, que viveu por mais de 3.000 anos, resumiu suas experiências de vida em uma frase: treinando, cantando e orando.
Como alguém pode viver uma vida tão monótona e não enjoar disso? São malditos 3.000 anos. Um olhar de desamparo brilhou no rosto da Mulher Maravilha. Com sua inteligência, uma vez que ela tomou consciência disso, não foi difícil deduzir que as Amazonas, não percebendo o passar do tempo e nunca se cansando de fazer a mesma coisa, treinar, de novo por milhares de anos, não era natural. Foi por causa dos deuses. Um feitiço deve ter sido lançado em Temícera para fazê-los perseguir sem pensar apenas um objetivo: proteger os portões do Tártaro e nada mais. Eles eram como cães de ataque treinados e trancados para proteger um pátio, para nunca sair ou sequer pensar em fugir. Não sei mais o que pensar e não sei o que devo fazer, ela disse exausta. Ela nunca esteve tão confusa e mentalmente exausta como antes, e isso levou a momentos como a cena anterior, quando suas emoções reprimidas explodiram e ela esmagou a mesa na sala de conferências com um tapa. A Mulher Maravilha também não tinha amigos próximos para confiar. Mulher Gavião, a única outra mulher na Liga da Justiça, não era exatamente sua maior fã e as outras eram homens. Ela não era particularmente próxima de ninguém. Ela não podia falar com os outros sobre o que a estava atormentando. Naruto não tinha o sensor de emoções negativas de Kyuubi, mas ele não precisava de uma habilidade especial para entender o que ela estava passando naquele momento. Embora ele tivesse desistido de tentar mudar as pessoas e o mundo há muito tempo, seu dom inato de se conectar com as pessoas nunca desapareceu. Neji Hyuga, Gaara da Areia, Nagato Uzumaki e até Obito Uchiha eram pessoas que costumavam odiá-lo e até tentaram mutilá-lo ou matá-lo, mas todos foram mudados por ele no final. Inimigos mortais se tornaram seus melhores amigos e até sacrificaram suas vidas para corrigir seus erros. Kyuubi muitas vezes ria dele quando relembravam seu passado, dizendo que sua técnica mais poderosa quando ele era jovem não era seu Rasen Shuriken, mas seu Tolki no Jutsu. Ele sempre teve o talento de fazer as pessoas se abrirem para ele com apenas algumas palavras. A mesma coisa estava acontecendo com Diana no presente também. Apesar de ele ser um estranho, ela sentiu um forte desejo de confiar suas circunstâncias a ele, algo que ela não tinha feito nem com o resto da Liga da Justiça. O fato de ela não ter amigos próximos também não favorecia sua situação. Toda a minha vida eu acreditei que tinha sido esculpido de barro e dado vida pelos deuses. Por milhares de anos, minha fé neles nunca vacilou. Mas agora... A Mulher Maravilha parou como se estivesse com medo de continuar falando porque, se o fizesse, suas palavras seriam uma blasfêmia contra os deuses. Seu lábio inferior tremeu, mas seus dentes afundaram nele. 2 semanas atrás eu descobri que tudo era mentira. Nasci como um bebê normal, mas não em circunstâncias normais. Minha mãe foi estuprada pelo rei dos deuses que eu adorava. E agora, sua esposa, uma das patronas deusas das Amazonas, tentarão me matar no momento em que descobrir que seu marido a traiu novamente. Onde está a justiça nisso? Esses são os deuses que eu cultuei por milhares de anos. Estou lutando para proteger a justiça em nome de um estuprador e de uma esposa ciumenta sem lei e assassina que quer me matar. Ela deixou suas costas caírem no encosto de sua cadeira. Ela não estava chorando, mas a derrota e a impotência em sua voz falavam muito de seus sentimentos. Ela estava exausta por seu conflito interno entre a fé com a qual havia sido criada e a realidade cruel. 3 milhares de anos de fé cega nos deuses não poderiam ser apagados tão facilmente de seu coração, apesar de sua racionalidade falar contra isso. Você disse que deixou sua Paradise Island cerca de 1 ano atrás, certo? Por que você a deixou? O que o levou a sair depois de 3.000 anos? Naruto perguntou. Mulher Maravilha respondeu. Uma raça de conquistadores alienígenas invadiu a Terra e quase a conquistou. Eu saí para ajudar a todos, para evitar que isso acontecesse. Naruto fez um som de zumbido. Seus deuses mandaram você fazer isso? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça negativamente. Não. Na verdade, as Amazonas estão proibidas de deixar Temícera. Somos obrigados a guardar esse lugar por toda a eternidade. Ele quase sorriu com suas palavras. Então você deixou sua casa contra a vontade dos deuses? Era uma pergunta retórica, então ele não esperava que ela respondesse. Ele continuou. Você saiu, contra a vontade de seus deuses, para lutar contra os invasores. Você não fez isso pelos deuses ou em nome deles. Você fez isso para proteger os inocentes. Com essas palavras, ela levantou a cabeça e olhou-o nos olhos. Apesar de sua aparência bastante assustadora com seus olhos vermelhos de fera e grossas marcas pretas de bigode em seu rosto, naquele momento, a Mulher Maravilha não sentiu nenhuma apreensão ou apreensão quando olhou para ele.
Não consigo me colocar no seu lugar. Não consigo imaginar como é acreditar cegamente em um Deus por milhares de anos apenas para descobrir que ele estuprou sua mãe. Mas o que posso dizer é que o mais importante é se manter fiel aos seus valores. Não são suas origens que definem você. Não são os deuses que decidem quem você é, seus valores e suas ações são o que definem você como pessoa. Olhe para suas ações passadas e pergunte-se novamente: quem sou eu? Acredito que a resposta será muito mais fácil para você encontrar agora. Coloque-me em testes, me prenda, mas eu vou vencer. Cuidado! Estarei fora em dias, um homem careca disse, mas uma construção verde de luz tomou a forma de algemas em torno de seus pulsos e ele foi jogado rudemente no chão. Mesmo com a força de seu traje de poder, ele não conseguiu se libertar. Desculpe, eu errei lá atrás. Flash se desculpou depois que Lex Luthor foi levado pela polícia e preso. Desculpas aceitas, Superman disse com um sorriso. Afinal, embora Flash tenha cometido um erro, ainda foi ele quem desmantelou a arma de Lex Luthor e o derrotou no final. Assim que o dano foi consertado. Tem um segundo. Flash disse com um sorriso e um borrão vermelho colocou tudo na sala em ordem em um piscar de olhos. Só então, um portal amarelo foi aberto na parede da sala. Um humanoide de pele verde vestindo um terno preto e um manto azul escuro saiu dele. Quem é você? Caçador de Marte perguntou. Eu sou você, respondeu o recém-chegado. Ele era idêntico em aparência com o Caçador de Marte. Ele começou a explicar que ele era de outra dimensão e que ambos os mundos estavam enfrentando uma crise. E as dimensões parecem estar colapsando umas nas outras. Nosso Batman construiu este portal para tentar encontrar ajuda. Mas o que nós podemos fazer? Lanterna Verde perguntou. Ainda não temos certeza, respondeu a outra dimensão marciana. Mas minha dimensão parece estar no centro disso, e esse seria o melhor lugar para começar a procurar uma resposta. Enquanto o outro marciano estava explicando seu plano para o resto da Liga da Justiça, Batman perguntou secretamente ao Caçador de Marte. Você já leu a mente dele? Marcianos não fazem isso uns com os outros. J1 respondeu. Não pode. Ou não vai? Batman perguntou. Ambos, ele respondeu. Naquele momento, Superman perguntou a todos. Então está combinado, vamos. Claro, ok. Flash concordou. Certo, Mulher Gavião disse também. E a Mulher Maravilha da sua dimensão? O outro marciano perguntou. Mulher Maravilha está indisposta no momento. Ela temporariamente não está participando das atividades da Liga da Justiça. O Caçador de Marte respondeu ao seu homólogo. Com a aprovação de todos, a Liga da Justiça seguiu a outra dimensão marciana no portal. Como os dois últimos a entrar, Batman e Caçador de Marte pararam antes de atravessar o portal. Pode ser melhor que a Mulher Maravilha não esteja conosco, disse Batman. Você pode enviar a ela uma mensagem telepática e informá-la da situação. Por quê? Você acha que eles estão planejando alguma coisa? Caçador de Marte perguntou. Eu não sei. Mas é sempre melhor ter seguro. Caçador de Marte olhou para ele sem expressão. Embora ele pensasse que Batman estava apenas sendo seu eu habitual, nunca confiando totalmente em ninguém, e apesar disso ele não tinha nenhuma razão para não confiar em seu outro eu da outra dimensão, ele ainda fez o que Batman pediu e contatou a Mulher Maravilha telepaticamente. Capítulo 14, Crise, segunda. Eu te falei sobre Themyscira. E você? De onde você vem? Mulher Maravilha perguntou curiosa. Depois de conversar com Naruto sobre as preocupações e frustrações que pesavam sobre ela, ela ficou visivelmente mais calma e relaxada. Com menos coisas nublando sua mente, ela estava livre agora para pensar em outras coisas também e aquele momento parecia a oportunidade perfeita para descobrir mais sobre ele. Qualquer informação que ela pudesse obter em relação a ele poderia ser muito útil para a Liga da Justiça mais tarde. Meu mundo natal girava em torno do uso de chakra. Para simplificar, controlar os elementos da natureza com magia. Por causa disso, nós o chamamos de nações elementais. Quanto a onde está, eu não sei. Um inimigo meu, porque ela não conseguiu me derrotar, me empurrou para um portal dimensional. Já se passaram quase 98 anos desde então. Todo esse tempo eu estive procurando um caminho de volta para casa, mas sem sucesso. Eu desisti disso mesmo se eu encontrasse um caminho de volta para casa agora. De que serviria mais? A essa altura, todos que eu já conheci estariam mortos. O que ele disse foi muito deprimente, mas sua expressão era serena. Ele tinha chegado a um acordo com isso.
Quase um século de obsessão com isso foi mais do que suficiente. Graças a Kyuubi, ele finalmente deixou isso meio ano atrás. Então seu povo não vive tanto quanto você. A maioria das pessoas em meu planeta natal eram humanos normais, assim como os da Terra. Eu também não era muito diferente quando nasci. É através de anos e anos de treinamento amargo que pessoas comuns podem se tornar super-humanas no meu planeta. Nós chamamos nós mesmos Shinobi. Mas Shinobi não viveu vidas longas. Nosso mundo foi tomado por guerras. 4 guerras mundiais ocorreram em menos de 8 décadas. Caramba, apenas em 4 anos, minha nação foi invadida 2 vezes e até arrasada. A maioria dos Shinobi não passou dos 60 anos. Havia muita guerra, muita matança. Mesmo assim, era minha casa. A Mulher Maravilha não conseguiu disfarçar sua surpresa. Você também era um humano comum. Você quer dizer que todos podem alcançar esse tipo de força apenas treinando? Kyuubi parou de comer naquele momento e bufou. HNG, como se... Ele esqueceu de dizer que ele é a reencarnação do filho de um deus e que eu era sua fonte de poder por mais de 40 anos. Nenhum humano comum poderia alcançar esse nível de poder. A maioria dos Shinobi eram tão fracos que eu poderia matar centenas deles com apenas um golpe de minhas caudas. Naruto coçou a nuca e riu. Ele está certo. É também por isso que eu pareço assim, ele admitiu e apontou para seu rosto. O trabalho duro foi uma das principais razões pelas quais ele se tornou tão poderoso, mas ele não poderia minimizar a importância de seu passado como a reencarnação de Ashura ou Jinchuriki de Kyuubi. Com isso, seus olhos foram involuntariamente atraídos para as cicatrizes escuras em suas bochechas e as pupilas fendidas e íris vermelhas de seus olhos. Ela não tinha certeza do que as palavras da raposa significavam exatamente, mas quando ela estava prestes a fazer outra pergunta, a voz do caçador de Marte soou em sua mente. Mulher Maravilha, sou eu, J1J11. Depois que prendemos Lex Luthor em Metropolis, um portal apareceu e alguém que se parecia comigo saiu. Era eu de outra dimensão, semelhante à nossa. Agora estamos todos cruzando para sua dimensão para ajudá-los com sua crise, mas Batman achou que você deveria saber disso e ficar vigilante. Espere, J1. Ela queria pedir mais detalhes, mas sua conexão mental foi cortada porque Caçador de Marte e Batman atravessaram o portal cruzando para outra dimensão. Ela se levantou da mesa e disse: Obrigado por ouvir meus problemas. Foi de grande ajuda para mim falar sobre isso, me deixou mais em paz. Mas agora surgiu algo urgente e eu tenho que ir. Depois de dizer isso, ela correu para fora da sala. Empurrando as rodas com toda a sua força, a cadeira de rodas de Naruto tornou-se comicamente rápida, rápido o suficiente para alcançar a princesa correndo por trás. Um olhar distraído apareceu em seu rosto quando ela virou a cabeça e viu a cadeira de rodas em alta velocidade em seu rastro, e ela se viu sorrindo divertida. Mas aquele sorriso rapidamente se transformou em gargalhada quando ela viu uma pequena raposa também vindo de trás correndo, mas com todos os tipos de carne e outros alimentos embrulhados em suas 9 caudas. Ainda rindo, ela parou e disse: Por que vocês dois estão me seguindo? Você não pode estar pensando em vir comigo. Superman e os outros não vão me deixar viver se eu deixar você sair da torre de vigia. Ah, qual é a pior coisa que pode acontecer? Estou numa cadeira de rodas. Não é com você que estou preocupada, disse ela. Mas quando os olhos da Mulher Maravilha foram para a raposa de 9 caudas que estava correndo em direção a eles o mais rápido que seus membros minúsculos podiam levá-lo, sua resistência quase derreteu. Adorável. Ela estava achando difícil imaginar que um filhote de raposa tão fofo e de aparência tão inofensiva pudesse se transformar em um gigante de 800 metros de comprimento e destruir um planeta. Finalmente os alcançando, Kyuubi engoliu o resto da comida em sua boca e disse: Pare de se preocupar com nada. Mesmo se todos vocês estivessem juntos, você não teria como me impedir se eu quisesse fazer alguma coisa. Estamos presos neste satélite por mais de 3 semanas. Eu quero ver o mundo abaixo e tome um pouco de ar fresco. Sabe, eu não vou descer para relaxar. É assunto da Liga da Justiça. Mulher Maravilha retrucou. Você pode lutar e depois perder e ainda fazer do nosso jeito. Ou você pode aproveitar a chance de fazer amizade conosco. Pelo menos é o que eu faria se fosse você. Naruto olhou para a raposa estranhamente. Quando Kyuubi já tomou a iniciativa de se aproximar de alguém apenas para se tornar amigo deles? Naruto estava junto com Kyuubi há mais de 100 anos e ele nunca tinha visto a raposa oferecendo sua amizade a alguém que não fosse ele, sem segundas razões.
Ligeiramente divertido, ele decidiu apenas seguir o fluxo. Surpreendentemente, a princesa estoica cedeu à persuasão da raposa muito rapidamente. Só então, os olhos vermelhos de Naruto se encontraram com os olhos vermelhos de Kyuubi também. Tendo vivido juntos por tanto tempo, Naruto podia discernir cada pedacinho de emoção nos olhos da raposa e em seu rosto. Como ele poderia não ter notado o olhar astuto que Kyuubi lançou em seu caminho? O que sua mente está tramando dessa vez, Kurama? Mas assim como Naruto podia ler Kyuubi como um livro, aconteceu o contrário também. Quando Naruto já conversou com alguém sobre sua vida privada ou sua terra natal? A resposta era quase nunca. Até então, ele havia se esforçado conscientemente para não se apegar a outras pessoas e também evitava conversas pessoais. Ele só estava obcecado em encontrar um caminho de volta para casa e fazer negócios, seu trabalho como mercenário, para apoiar suas expedições espaciais. Não havia espaço para amigos ou outros tipos de relacionamentos em sua vida. No entanto, nos últimos dias, Naruto falou sobre seu passado com o Doutor Destino e com a Mulher Maravilha também. Ver Naruto finalmente começar a se abrir para as pessoas, mesmo que só um pouquinho, deixou Kyuubi feliz. E eles não eram apenas pessoas aleatórias. Com seu sensor de emoção negativa, Kyuubi podia discernir a verdadeira natureza de uma pessoa e ele aprovava os personagens do Doutor Destino e da Mulher Maravilha. Sem saber, a raposa assumiu o papel de um pai cuidando de seu filho. Tudo o que ele queria agora era que Naruto fosse feliz. Quando Naruto, Kyuubi e Mulher Maravilha chegaram em Metrópolis já era noite. Mas assim que eles saíram do Javelin, um estrondo distante ressoou sobre todo o tráfego de uma cidade de milhões. Há problemas. A Mulher Maravilha disse, por favor, não faça nada para infringir a lei e não destrua esses rastreadores. Você prometeu. Sem esperar resposta, ela voou com urgência para o lugar de onde vinham os estrondosos ruídos. Ei, quer ver o que está acontecendo? Naruto perguntou depois que a princesa saiu. Kyuubi estreitou os olhos para ele. Não me dê esse olhar. De jeito nenhum eu vou deixar você montar em mim. Kyuubi latiu para ele. Por que não? Você não tem problemas com isso quando eu estou te dando chakra em troca, hein? É diferente quando eu sou do tamanho de uma montanha. Você não é maior que uma mosca então. Mas agora, como você quer que eu te carregue? Idiota! Apenas fique tão grande quanto um cavalo ou algo assim, Naruto disse com um sorriso. Ele sabia exatamente quais botões apertar para deixar a raposa com raiva dele. Eu não sou sua montaria. Eu vou chutar sua bunda, idiota! Kyuubi gritou. Naruto riu divertido. A raposa tinha mais de 1000 anos de idade, mas era vítima de tantas pequenas provocações. Seu orgulho realmente não conhecia limites. Sim, sim, acalme-se, disse ele com um sorriso. Em seguida, levantou-se de sua cadeira de rodas. Agora de pé, ele esticou as costas e os membros rígidos até ouvir um estalo satisfatório. Ele ainda não estava 100%, mas isso não significava que ele era um vegetal. Ele havia usado uma cadeira de rodas nos últimos dias principalmente para baixar a guarda da Liga da Justiça contra ele, em vez de não fazer nenhum esforço por causa da irritação do Doutor Destino. Ah! Como eu pensei, você estava fingindo! Kyuubi gritou triunfante. Mas eu não estava. Eu ainda me sinto um pouco fraco e tonto quando me levanto. Por exemplo, eu não posso usar o chakra do vento para voar agora, condição atual. Com isso, ele deixou a cadeira de rodas ao lado do Javelin e saltou alto no ar, pousando em cima do telhado de um prédio menor próximo. Ele fez um movimento lento de garras sobre o rosto com a mão e uma máscara de raposa branca no estilo Ambu apareceu. Assim que ele estava se preparando para pular em outro telhado, um pequeno peso de repente pousou em seu ombro. Não era ninguém menos que Kyuubi. Então você não quer me carregar, mas quando eu te carrego está tudo bem, hein? Não desta vez, boi. Naruto disse e agarrou o filhote de raposa pela nuca e o jogou para fora do prédio. Naruto! Kyuubi gritou quando ele caiu. Ah ah ah! Naruto riu alto e pulou sem nenhuma preocupação no mundo. Ele ainda estava no ar, a meio caminho entre os telhados dos dois prédios, quando um apêndice vermelho peludo envolveu um de seus tornozelos. Sua risada morreu abruptamente em sua garganta e desta vez foi sua vez de gritar. Kurama! Ele gritou ao cair no chão, arrastado pela raposa que de repente se tornou tão grande quanto um cavalo, como Naruto havia pedido. Um homem gritando e uma raposa rindo, os dois bateram em um dos carros estacionados abaixo, achatando completamente e fazendo os alarmes soarem ao redor deles dos carros ao redor. Por um momento,
Eles se encararam, mas então começaram a latir de tanto rir. Enquanto Kyuubi e Naruto estavam brincando de luta e brincando como homens crianças, a situação era completamente diferente do outro lado de Metrópolis. Uma monstruosidade humanoide de 8 pés de altura estava destruindo tudo à sua vista. O alienígena era de pele cinzenta, extremamente musculoso e com uma ponta de osso de aparência viciosa que se projetava de seus ombros, braços e cabeça. A Mulher Maravilha chegou a tempo de ver a Liga da Justiça lutar contra ele. Eles são diferentes. Se seus diferentes trajes não foram suficientes para alertá-la, ver uma versão gêmea de si mesma, sua contraparte da outra dimensão, foi suficiente para convencê-la disso. Mas, como uma guerreira treinada, ela também percebeu quão bem eles se coordenavam como uma equipe. Não era algo que ela e os outros membros da Liga da Justiça fossem capazes. Seu primeiro impulso foi se juntar à luta e ajudá-los a subjugar o monstro, mas ela se impediu de fazer isso. Ela não podia exatamente apontar o que estava errado, mas a mensagem telepática do Caçador de Marte e o fato de que ela não podia ver a Liga da Justiça de sua dimensão a estava deixando cautelosa. Eles não parecem precisar da minha ajuda de qualquer maneira, ela pensou. Ela decidiu esperar para ver a abordagem. Não muito depois de sua chegada, porém, ela notou um homem mascarado com um filhote de raposa no ombro aparecendo no telhado, bem ao lado dela. Coincidentemente, também foi nesse momento que o alienígena de pele cinza começou a lutar contra a outra dimensão Liga da Justiça ainda mais ferozmente do que antes. Ele quebrou uma ponte ferroviária fazendo a Mulher Maravilha da outra dimensão correr para parar o trem antes que ele caísse para a morte de todos os passageiros, e então ele quase nocauteou a Mulher Gavião com um uppercut e explodiu o tanque de gasolina de um carro no rosto do Caçador de Marte, quase acabando com ele também. Com energia aparentemente infinita, ele também pulou no Superman fantasiado de preto e branco e começou a jogá-lo contra o chão e as paredes dos prédios próximos como uma boneca de pano. $20 no cara feio, Kyuubi disse, fazendo Naruto rir. Eu aposto no Super-Homem nervoso. Kryptonianos são nozes difíceis de quebrar e esse cara não é uma tarefa fácil como o outro Super-Homem que conhecemos. Vendo duas princesas amazônicas idênticas e o resto da Liga da Justiça vestindo roupas diferentes, não foi difícil para Naruto deduzir que elas não eram a Liga da Justiça que ele conhecia. A Mulher Maravilha franziu a testa quando ouviu os dois conversando e fazendo pouco caso da situação atual, mas ela não comentou sobre isso porque, naquele momento, o monstro bateu no Superman fantasiado de preto e branco com tanta força que fez uma cratera na rua abaixo. No entanto, apesar da batida violenta, Superman se levantou sem nenhuma dificuldade aparente. O que você quer, a outra dimensão? Disse o Superman. O alienígena musculoso e de pele cinza caminhou lentamente em sua direção, seu físico monstruoso sendo visto ainda mais claramente agora sob as luzes vindas de um helicóptero voando acima. O mesmo que você. Eu imagino. A voz áspera do alienígena soou. Poder. Controle. Mas eu tinha que ver o melhor que este planeta tinha a oferecer. Não estou impressionado. Com essas palavras, Superman estreitou os olhos e se lançou sobre ele. Asterisco estrondo asterisco. Uma onda de choque explodiu com o impacto do punho do alienígena de pele cinza contra o rosto do Superman e quebrou todos os vidros e janelas das construções e carros a 300 pés ao redor deles. Daiun, isso é uma força séria. Naruto assobiou impressionado. Super-Homem! Diana gritou de angústia, e estava prestes a pular da lateral e finalmente se juntar à luta, mas duas caudas vermelhas de repente envolveram seus pulsos, parando-a. Qual é a grande ideia? Solte-me, ela gritou para Kyuubi, mas ele disse sério. Naruto e eu fizemos uma aposta. A luta ainda não acabou, então não se intrometa. Uhul! Naruto quase caiu na gargalhada, mas ele rapidamente mascarou com uma tosse falsa. Momentaneamente, Diana não soube como reagir ao ridículo daquela afirmação. Não se preocupe, eu vou impedir seu amigo de ser mutilado se for necessário. Com essas palavras, Diana se lembrou exatamente quem era a pequena raposa que a imobilizara. Especialmente sentindo a força incrível nas caudas que a restringiam, ela não tinha mais dúvidas sobre os poderes de Kyuubi. O alienígena musculoso veio para a nova cratera que o Superman havia feito com seu corpo. Você acha que pode me machucar? Ele disse e seu pé enorme pisou no corpo de bruços do Superman várias vezes, enterrando-o ainda mais no chão. Minha pele pode resistir a uma explosão nuclear. Ele agarrou o Superman pelo pescoço, levantou-o no ar e se preparou para dar outro soco devastador. Meus ossos são... Mas assim que ele estava falando,
dois feixes de luz vermelha vieram dos olhos do Superman e o atingiram bem na testa. A baba veio do canto da boca da criatura, e ele perdeu toda a força em seus membros, caindo no chão de joelhos. QB não precisava mais conter Diana porque ela parou de tentar se libertar, muito assustada com o que acabará de testemunhar. Superman tinha acabado de lobotomizar alguém na frente de tantas pessoas. Que diabos, você realmente nunca perde uma aposta, não é? QB disse irritada. Naruto balançou a cabeça e advertiu. Kurama, Kurama, eu já perdi uma aposta. Mais de um século se passou e você nunca aprende sua lição. TSK. TSK. Que vergonha! A raposa rosnou infeliz, mas não retrucou. Aquela criatura sozinha quase derrotou a Liga da Justiça. Por que esses humanos estão apontando suas armas de merda para ele? Diga-me, Naruto, por que a maioria dos humanos é tão estúpida? Naruto riu das palavras abrasivas de Kyuubi. Parecia ridículo para ele também que os policiais estivessem apontando suas pistolas para a criatura alienígena e depois tentassem algemar suas mãos. Era como se eles não tivessem apenas assistido como ele derrubou as explosões do anel de poder do Lanterna Verde sem nem mesmo ser arranhado. Um enorme enxame de repórteres surgiu aparentemente do nada e se reuniu ao redor da Liga da Justiça fazendo dezenas de perguntas ao mesmo tempo. Você lobotomizou ele? Lois Lane disse, sua voz traindo seu choque. Qual é a sua pergunta, Lois? Superman perguntou secamente. É tão fora do personagem. Ela acrescentou. Está na hora se você me perguntar. Disse um dos jornalistas próximos e muitos outros manifestaram sua concordância. Isso mesmo. Absolutamente. Outro entre os repórteres perguntou. E o que há com os novos trajes, pessoal? Sentimos que era hora de uma mudança, o Superman fantasiado de preto e branco disse. Capítulo 15, Crise, terceira. Depois que os Lordes da Justiça voaram e deixaram o grupo de repórteres para trás, Diana de repente voou na frente deles, cortando seu caminho. Onde está o resto da Liga da Justiça? E o que você estava pensando? Como você pode lobotomizar alguém na frente do mundo inteiro? Os 5 membros do Justice Lords pararam em seu voo e se entreolharam. Foi a outra dimensão Mulher Maravilha que respondeu a ela. Se você fosse criada como eu fui, você seria uma amazona. Você não deve ser estranha ao conceito de não mostrar misericórdia ao seu inimigo. Diana cerrou os punhos. Mesmo se fosse esse o caso, por que fazer isso publicamente? Voltando-se para o Superman, ela disse, eu não sei qual é a situação no seu mundo, mas aqui a Liga da Justiça é um símbolo de esperança. Não de terror. Nós não apenas pegamos a lei em nossas mãos para punir quem quer que seja. Por favor. Justice Lord Green Lantern respondeu. Você acha que nós éramos diferentes no começo? Nós tentamos o mesmo caminho de volta em nossa dimensão também. Até que nosso Flash foi assassinado e Luthor rastejou para se tornar o presidente dos Estados Unidos. Você sabe o que aconteceu? Ele desencadeou a Guerra Mundial. 3. Justice Lord Superman também disse. A democracia é boa. Mas o problema com ela é que ela não mantém você muito seguro. Muita liberdade leva ao caos e caos leva à guerra, morte e miséria. Se não tivéssemos assumido o controle de nossa dimensão com um ferro primeiro, o mundo teria sido destruído. Você acha que esperança, honra ou honestidade são o que mantém as pessoas na linha? Não. O que as mantém na linha é o medo. Eu lobotomizei aquela criatura na frente do mundo inteiro. Para eles entenderem isso, crimes não serão mais tolerados. Para todos os vilões aprenderem o que significa o medo. Diana não pôde deixar de gritar. Você ao menos se ouve. Como você é diferente de Darkseid. Ele também mantém a paz em todos os planetas que conquistou. Isso não é paz. É terror. A massa de Justice Lord Alkgil começou a estalar com eletricidade e ela disse. Batman estava certo quando disse que eles não queriam nosso tipo de ajuda. Que eles não entenderiam. Ainda bem que já capturamos o resto. Sem mais delongas, ela investiu contra Diana e balançou sua massa contra ela descontroladamente. Diana bloqueou a massa com seus protetores de pulso, mas a eletricidade a fez gritar de dor e perder o controle sobre seu voo. Ela havia despertado como uma semideusa, como a filha de Zeus, que era o deus do relâmpago, então a eletricidade normal não deveria ter sido capaz de prejudicá-la. No entanto, a massa de Alkgil era feita do metal NTH, um metal capaz de interromper todas as formas de magia. O enésimo metal era a ruína de todas as existências mágicas, e a magia era o que protegia Diana e lhe dava poderes sobrenaturais.
Antes que Diana pudesse se endireitar no ar, Lanterna Verde seguiu com uma explosão concentrada de luz verde, e, em seguida, a outra dimensão Mulher Maravilha agarrou os braços de Diana pelas costas e a trancou em um aperto de Nelson. Imediatamente, Superman veio até a imobilizada Diana e deu um soco no estômago dela com toda a sua força, criando uma onda de choque não menor do que a que o alienígena de pele cinza fez quando o socou, explodindo todas as janelas de vidro nas proximidades. A saliva voou da boca de Diana e seus olhos rolaram na parte de trás de sua cabeça. Você teve que bater nela com tanta força, a outra dimensão Mulher Maravilha disse com uma carranca. Eu sei exatamente o quão forte você é, princesa. Seu físico não está muito abaixo do meu. Se ela fosse como você, ela não ficaria no chão a menos que eu usasse toda a minha força. Superman se justificou. Do início ao fim, o trabalho em equipe de Mulher Gavião, Lanterna Verde, Mulher Maravilha e Superman da outra dimensão foi completamente impecável. Com os quatro trabalhando juntos contra ela, Diana não teve chance de reagir de forma alguma. O Lanterna Verde usou seu anel de poder para envolver a agora inconsciente Diana em uma bolha de luz verde, com a intenção de levá-la embora, mas uma bomba de fumaça explodiu de repente no meio dos Lordes da Justiça. Antes que alguém pudesse entender a situação repentina, um apêndice maciço bateu contra o Lanterna Verde, enviando-o para o chão como uma bala de canhão. Era uma enorme cauda vermelha carmesim. John! Mulher Gavião gritou e mergulhou atrás dele. Mas quando ela se separou do grupo, uma voz veio do lado. Fulton, balas de vácuo. 4 balas feitas de vento altamente pressurizado perfuraram as asas emplumadas de Mulher Gavião. Gritando de dor, ela caiu no chão não muito longe de onde Lanterna Verde estava inconsciente. Superman caiu em si imediatamente, em menos de 3 segundos. No entanto, para um Shinobi poderoso lançando um ataque surpresa, 2 segundos eram mais do que suficientes para ceifar a vida de 2 pessoas desavisadas, se ele assim o desejasse, especialmente enquanto trabalhava junto com uma besta com cauda. Superman inalou bruscamente e então soltou uma poderosa rajada de vento de seus pulmões, espalhando a cortina de fumaça que anteriormente turvava o ar. John! Já era! Superman gritou quando viu Lanterna Verde e a Mulher Gavião inconscientes e o sangue fluindo de suas asas. Ele se virou para o atacante com raiva em seus olhos. Quem é você? Ele gritou. Por que você nos atacou? Uma vez que a fumaça foi completamente espalhada, os 3 membros restantes dos Lordes da Justiça, Superman, Mulher Maravilha e Caçador de Marte foram capazes de finalmente ver quem os atacou. Na frente deles, uma enorme raposa de 9 caudas bloqueava a avenida muito larga abaixo apenas com seu tamanho e as pontas de suas caudas se erguiam ainda mais alto do que os arranha-céus de Metropolis City. O rosnado baixo que veio da raposa em seguida fez seu sangue quase congelar em suas veias. Em cima da gigantesca fera vermelho carmesim, um homem com máscara de raposa estava segurando uma mulher em seus braços. Era Diana inconsciente. Por que você a atacou? Naruto perguntou de volta. Um silêncio tenso foi instilado quando os 3 membros ainda conscientes dos Lordes da Justiça olharam para a enorme fera e o homem mascarado em cima dela. Parece que eles querem tentar. Kurama, prepare um pouco de fogo para mim. Naruto disse e riu friamente. Ele estava muito enfraquecido para usar técnicas complexas de transformação da natureza como seu Rasen Shuriken, mas o jutsu regular não estava além dele. Era Kyuubi que ia fornecer o poder de fogo principal de qualquer maneira. Ele colocou a Diana inconsciente no pelo grosso de Kyuubi e suas mãos se moveram através de uma série de selos de mão tão rápido que eram quase impossíveis de discernir a olho nu. Fulton, redemoinho ardente. Um enorme fluxo de fogo foi disparado da boca grande do Biju e um vórtice de vento pressurizado também foi disparado da boca de Naruto. De acordo com o sistema de 5 elementos pedra, papel, tesoura, o vento era fraco contra o fogo porque o fogo se alimentava do vento. Mas quando esses 2 elementos fossem combinados, uma técnica ainda mais poderosa seria criada. O fluxo de fogo saindo da boca de Kyuubi foi combinado com o vórtice de vento pressurizado vindo dos pulmões de Naruto e um terrível tornado de fogo nasceu. As milhares de pessoas abaixo assistiram com apreensão à cena que acontecia acima de sua cidade. O vórtice de fogo fez o céu noturno parecer quase tão brilhante quanto o dia. Engoliu os 3 Lordes da Justiça, obscurecendo completamente suas silhuetas de vista. Os humanos abaixo não podiam ver que o super-homem havia tentado soprar vento gelado de sua boca com toda a sua força, mas suas ações não eram diferentes das de uma pessoa normal tentando extinguir uma conflagração cuspindo nela. Seus poderes kryptonianos foram muito restringidos pela magia.
Depois de apenas alguns segundos, Naruto bateu palmas abruptamente e a terrível técnica de vento e fogo foi instantaneamente extinta, desaparecendo como mágica. Duas silhuetas caíram no chão com a pele e as roupas queimadas. Eles estavam inconscientes. A única que ainda estava voando era a outra dimensão da Mulher Maravilha, mas ela também não estava em melhores condições. Ela ainda estava de pé apenas devido à natureza mágica de suas habilidades, oferecendo-lhe um melhor grau de proteção contra ataques mágicos. Mesmo assim, ela estava em suas últimas pernas. A voz de Naruto veio de cima da cabeça de Kyuubi. Embora a Mulher Maravilha estivesse voando a uma distância considerável deles, todas as palavras ditas por Naruto foram ouvidas, bem como se fossem ditas diretamente em seus ouvidos. Eu não me importo com a sua dimensão. Eu não me importo com o que a filosofia está certa e o que está errado. Para mim, suas brigas são insignificantes. Meu mais baixo, a Liga da Justiça me ofereceu asilo e até me cuidaram de volta à saúde. Devo um favor a eles. A outra dimensão, a Mulher Maravilha, rangeu os dentes com relutância. Se você não tivesse nos atacado de surpresa, você acha que poderia ter conseguido um sobre nós? Ela gritou para ele. Um estrondo profundo fez os arranha-céus ao redor reverberarem quando o riso saiu da boca da raposa titânica. Naruto riu também com suas palavras. Não me diga que você também quer um árbitro e 3 juízes para marcar nossa partida na próxima vez que lutarmos, ele disse no ridículo. O que é isso? Algum jogo de exibição de luta? Dizendo isso, a risada desagradável de Naruto e Kyuubi reverberou pela cidade. Aproveitar a oportunidade para atacar também é uma forma de força. Você tem mais de 3.000 anos, como não aprendeu isso até hoje? Ele disse ainda rindo. Naruto moveu suas mãos e lâminas pressurizadas de vento se juntaram ao redor de seu corpo como fitas. Com o movimento de seu pulso, uma fita de vento pressurizado de repente bateu na outra dimensão da Mulher Maravilha como um chicote e a arremessou no chão ao lado do resto dos Lordes da Justiça. Além dela, todos estavam inconscientes. Eu não me importo como você faz isso. Você tem 4 horas para liberar a Liga da Justiça de onde quer que você esteja mantendo eles. Caso contrário, uma das tiras afiadas de vento dançando ao redor de seu corpo de repente se estendeu para agarrar o inconsciente Senhor da Justiça Superman do chão e o puxou para cima. Seu querido líder aqui vai morrer. O Superman fantasiado de preto e branco foi trazido em cima da enorme cabeça de Kyuubi e jogado não muito longe de Diana. Lembre-se, Naruto disse para a Mulher Maravilha da outra dimensão, você tem 4 horas. Eu vou esperar por você aqui, nesta cidade. Depois de dizer essas palavras, a enorme raposa diminuiu de tamanho. Em seguida, os 4 desapareceram no ar. Ainda era a mesma noite, apenas 2 horas depois que os Lordes da Justiça lutaram contra Donsda e Naruto e Kyuubi que um portal foi aberto em um beco lateral, em algum lugar de Metrópolis. Batman, Superman, Caçador de Marte, Flash e Lanterna Verde que estava segurando uma mulher gavião adormecida saíram do portal, retornando à sua dimensão. Graças a Flash que conseguiu parar seus batimentos cardíacos e enganar a outra dimensão Batman para libertá-lo de suas algemas, a Liga da Justiça conseguiu escapar de suas celas. Eventualmente, Batman convenceu sua contraparte de outra dimensão a ativar o portal e deixá-los voltar à sua dimensão original. Eles são tão fortes quanto nós e tão inteligentes. Mas eles estão dispostos a matar. Eles não vão se conter. Não podemos vencer assim. Disse o Batman. O que você está dizendo? Que temos que estar dispostos a matar também. Superman revidou indignado. Eu não vou cruzar essa linha. Então, de que outra forma podemos detê-los? Batman perguntou. Você é o esperto. Você descobre. Disse o Super-Homem. Batman estreitou os olhos em pensamento. Nós não podemos fazer isso. Não a menos que cruzemos algum tipo de linha também. Mas quando ele disse essas palavras, de repente ele teve uma ideia. Quando ele olhou para cima, no entanto, notou que um clima estranho apareceu entre eles. Estou certo em adivinhar que todos vocês estão pensando na mesma coisa que eu. Batman perguntou. Flash sorriu. O mercenário alienígena e sua raposa, certo? Ele disse que nos deve um favor. Apenas o momento perfeito para lucrar. Eu odeio admitir isso, mas com a ajuda dele, derrotar os Lordes da Justiça não parece exagero. Superman também disse. Mal sabia a Liga da Justiça que Naruto já tinha cumprido sua parte no trato. Os 6 mal saíram do beco lateral para a rua principal quando o portal que os trouxe de volta antes foi aberto mais uma vez.
A outra dimensão Batman saiu do portal às pressas e mesmo com a máscara cobrindo metade de seu rosto a Liga da Justiça podia sentir o quão angustiado ele estava. Só então, a outra dimensão Mulher Maravilha também apareceu da esquina da rua, arrastando-se aprendendo nas paredes dos prédios. A outra dimensão Batman correu em direção à Mulher Maravilha que tropeçou e caiu no chão. Ele queria derrubá-la, mas hesitou por um momento, ele nem sabia de onde agarrá-la porque seus braços e ombros estavam cobertos de queimaduras. Algum mago com uma fera gigante quase matou a todos nós, a outra dimensão Mulher Maravilha disse com dificuldade depois que Batman rolou de costas. Os membros da Liga da Justiça se entreolharam nitidamente ao mesmo tempo. Naturalmente, suas reações não escaparam dos olhos de Batman da outra dimensão. O que ela está falando? Você conhece aquele cara? Ele olhou para eles. Ele capturou o Superman. Se não devolvermos a Liga da Justiça em 4 horas, ele disse que o mataria. A outra dimensão, a Mulher Maravilha disse. Então, seus olhos se fecharam e ela caiu em um sono profundo. Em seu delírio, ela nem havia notado o fato de que a Liga da Justiça sobre a qual ela estava falando estava bem ao lado dela. Quando Justice Lord Superman recuperou sua consciência, ele se viu dentro de uma nave espacial. Olhando ao redor, ele reconheceu o navio como o Javelin usado pelos Lordes da Justiça. Parece que a Liga da Justiça usa as mesmas naves que nós. Apesar do ambiente familiar, ele não se enganou com sua situação atual porque seu corpo inteiro estava queimando. Queimaduras de primeiro e segundo graus cobriam seus braços e peito e até partes de seu rosto. Com sua fisiologia kryptoniana, ele não conseguia se lembrar quando foi a última vez que se machucou tanto assim. Mas as chamas da raposa eram de natureza mágica e eram ainda mais quentes que o sol. Ele era um usuário de magia. Eca. Um gemido saiu de sua boca. Ele odiava a magia. Você acordou tão rápido mesmo depois de um ataque como esse. Ao ouvir aquela voz, seu corpo enrijeceu. Seguindo o som, ele viu um homem usando uma máscara de raposa branca e um traje de combate escuro parcialmente coberto por uma capa com gola de pele ajoelhado ao lado de Diana, que estava inconsciente no chão do navio. O Lorde da Justiça Superman instintivamente tentou se levantar e se jogar contra ele, mas no momento em que ele se moveu, um arco de eletricidade o atingiu e seu corpo tremeu incontrolavelmente enquanto ele chorava de dor agonizante. Uma risada veio do homem mascarado, mas ele nem sequer o condenou com um olhar. Suas mãos ficaram cobertas de uma luz ciano e ele as colocou em cima do peito de Diana. A técnica da palma mística era o pão com manteiga de qualquer shinobi médico em seu mundo natal. Não era muito difícil, mas era necessário ter um controle de chakra quase perfeito para lançá-lo. Em sua condição atual, Naruto precisava se concentrar mais do que o normal para lançá-lo corretamente. O que você fez comigo? Justice Lord Superman perguntou com os dentes cerrados. Foi Kyuubi que respondeu a ele. Ele estava agora de volta à sua pequena forma de uma pequena raposa. De onde eu vim, chamava-se Funjutsu. Merda desagradável, estou lhe dizendo. Até eu fui MacDo por Funjutsu em algum momento do passado. Neste mundo, as pessoas chamam isso de magia, mas é a mesma coisa. Então cale a boca e não faça nenhum movimento a menos que queira sua bunda assada. Haha. Superman observou por alguns momentos como Naruto continuou a curar Diana, mas havia dezenas de perguntas em sua mente. O que aconteceu com os outros? E por que você me capturou? O que você está planejando? Quanto mais ele falava, mais irritado ele ficava e inconscientemente tentou se mover mais uma vez, apenas para ser eletrocutado e obrigado a gritar de agonia novamente. Kyuubi riu como uma hiena ao ver seu sofrimento. Stupid. Você é um masoquista. O controle de Naruto sobre sua técnica da palma mística foi quebrado quando ele bufou de tanto rir. Não me faça rir, Kurama, ou eu não consigo me concentrar. E você aí, cale a boca. Ninguém está morto. Eu só fiz você como refém até que seus amigos liberassem o resto da Liga da Justiça, ele disse ao Senhor da Justiça Superman. Depois disso, ele se ajoelhou no chão e voltou a curar Diana. Ele vai te matar, sabe? Kyuubi disse sarcasticamente e riu. Se seus amigos não liberarem a Liga da Justiça em 2 horas, você está praticamente morto. Naruto parou sua técnica da palma mística novamente. Kurama, eu juro pelo vazio. Felizmente para Naruto, ele estava usando sua máscara. O Kyuubi teria visto o sorriso traidor em seu rosto, apesar de suas palavras diferentes. Embora Naruto quisesse se concentrar em curar Diana, Kyuubi estava tornando muito difícil para ele se concentrar. Sempre o fazia rir ao ver a raposa brincando com sua presa.
Ah, qual é a graça disso? Não se preocupe com sua princesa, ela está bem. Kyuubi exortou. Que sua? Ela não é minha princesa. Esse idiota bateu nela com tanta força que você pensaria que ele estava tentando matá-la. Eu devo um favor à Liga da Justiça, então estou apenas me certificando de que ela está bem. Nada mais do que isso, a raposa disse, sua voz gotejando com todos os tipos de insinuações. Nada mais. Naruto mordeu. Kyuubi riu de sua reação exagerada, mas ele não pressionou o assunto. Agora que estava em silêncio novamente, Naruto voltou a canalizar a técnica da palma mística. Sabe, eu nunca comi um kryptoniano antes. Eu me pergunto como eles têm gosto. Kyuubi disse depois de um tempo. Naruto se levantou em aborrecimento. Tudo bem, é isso, ele disse e agarrou Kyuubi pela nuca como se alguém pegasse um gato travesso e o jogasse para fora do javeli. Ele estava prestes a começar a lançar a técnica de cura novamente, mas não pôde deixar de parar quando uma cabeça enorme apareceu na janela da frente do navio. Kyuubi ficou muito grande e pressionou sua enorme cabeça contra a janela da cabine, olhando para o Superman do Senhor da Justiça sem piscar e lambendo seus bigodes de forma faminta. Naruto finalmente desistiu. Ele caiu na risada.